Sejam muito bem-vindos ao canal do Questionador. Diz que o presidente Temer mandou fazer uma pesquisa, né, de como estava o ânimo do povo brasileiro e contratou um instituto de pesquisa. Chegaram os assessores com o resultado e trouxeram o presidente. O instituto de pesquisa dividiu a população entre os pessimistas e os otimistas, né? O senhor quer ouvir primeiro a opinião de quem? Não, vamos lá, com aquela voz de sovaco que ele tem, disse: não, me dá o resultado dos otimistas. Aí os otimistas, senhor presidente, disseram que se a coisa continuar do jeito que está, daqui a pouco tempo todo mundo vai estar comendo merda. E o presidente disse: não, eu não estou falando eu estou perguntando dos otimistas. Não, são os otimistas mesmo, porque os pessimistas já estão achando que a merda não vai dar para todo mundo. Gente, nós estamos numa situação das mais complicadas da história do nosso país, né? E não estou falando da situação econômica, porque eu tenho uma outra visão, uma outra leitura da parte econômica, e sinto que desde 2013 essa crise ela vem sendo provocada por questões externas. Isso eu já expliquei diversas vezes em meus vídeos, né? E que inclusive as contas se encontravam equilibradas em 2012 e até meados de 2013 nós podemos dizer que existia um equilíbrio entre as contas, e depois começou a entrar no vermelho, e a gente sabe que boa parte disso veio por conta dessas operações de caça a bandidos. E não estou criticando a própria operação em si, mas do uso político e da forma como estão destruindo a economia brasileira, sem nenhuma cautela, sem nenhum zelo, e especialmente porque os membros dos três poderes estão seriamente comprometidos com essa desestabilização. E talvez o grande problema do país seja porque esses membros dos três poderes estão amplamente envolvidos em atitudes corruptas e ilícitas. Nós podemos citar aqui, eu inúmeras vezes critiquei o Poder Judiciário pelos desmandos das coisas praticadas pelos seus juízes. Um dos exemplos práticos é aquele do juiz de direito que mandou prender a policial, ele estando sem carteira, sem documento do veículo, sem placa, todo irregular, e quem acabou sendo conduzida para a cadeia, foi quase presa, né? Foi a autoridade, de fato, que era a policial que estava cuidando do trânsito. Nós temos aquele outro exemplo da menina que foi presa, né, com diversos homens, né? Foi presa com diversos homens, e a juíza, lógico, o pessoal da delegacia, os delegados, eles foram todos processados e condenados, mas a juíza de direito que participou ativamente desse processo, ela foi condenada a passar 2 anos em casa. Então, são diversas coisas, e recebendo, né, com remuneração. Então, são esses tipos de coisa que já dão um indício de como está o nosso judiciário. E nós vemos o Lewandowski sendo aplaudido num momento de grande dificuldade financeira, sendo aplaudido ao dizer que os juízes não devem ter vergonha de pedir aumento. Ou seja, essa atitude do Lewandowski num momento de grave crise, que culminou aí com um aumento de mais de 40% para o Poder Judiciário, isso é criminoso. Nós vemos um juiz, Sérgio Moro, divulgando conversas de uma presidente, um ex-presidente, o que nos Estados Unidos daria pena de prisão, talvez até perpétua, para esse juiz, porque ele estaria quebrando a segurança nacional, um juiz de primeira instância, que fez isso deliberadamente, e nada acontece com esse sujeito. Nós estamos diante de um judiciário onde foi negociado diversas questões que interessam diretamente o judiciário para que o Renan permanecesse no cargo.
São diversos indícios, diversos elementos muito poderosos que nos dão a dica de que, por exemplo, você encontra, por exemplo, um juiz, um poder judiciário que não quer de forma nenhuma responder por crimes pelo seu abuso de autoridade. Quando todos os outros cidadãos normais respondem por questão de abuso de autoridade, se eles forem autoridade pública, os juízes não querem responder. Isso é extraordinariamente grave, isso é extraordinariamente danoso ao próprio Poder Judiciário, mas querem nos fazer acreditar que, inclusive a Rede Globo de televisão, partícipe dessa palhaçada que está por aí, quer que a gente acredite que não deve se mexer nisso agora. Gente, isso é criminoso. A gente ter uma casta diferenciada com poderes e privilégios em detrimento de toda a sociedade. E vem esse pessoal falar em outros aspectos, de outras coisas, falar em princípio de igualdade, quando na realidade a igualdade não existe nesse país, especialmente quando se trata de poder judiciário. Com relação ao executivo e ao legislativo, nem se fala. O nosso executivo e o nosso legislativo, isso aí eu estou falando em nível federal, sem contar os diversos escândalos estaduais, como o escândalo de merenda, nas diversas prefeituras. A gente está sendo governado atualmente e sendo administrado atualmente por um sem número de corruptos, que ferem, inclusive, legitimidade de propostas muito importantes para o país. A gente, por exemplo, na mão de um Congresso corrupto, de um sistema de imprensa corrupto, especial a Rede Globo de televisão, é na mão desse pessoal, né, que a gente está votando coisas importantes, como a reforma da Previdência, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Estamos votando a PEC 55. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso e pretendo fazer mais um antes, na véspera da votação, da votação final, né? E inclusive após essa votação não precisa de sanção presidencial, já vai começar a vigorar, tá? E pretendo também inclusive fazer um vídeo, esse vai ter uma meia hora de duração. Na verdade esse vídeo já está pronto, só que eu vou soltar dependendo do desenrolar da situação, porque é um vídeo bem didático, onde vai explicar os problemas dessas 10 medidas contra a corrupção, onde 2 milhões de pessoas supostamente assinaram um documento dando respaldo para o Ministério Público, quando na realidade desses 2 milhões eu acho que 99,99% não faz a menor ideia do que assinou. Não faz a menor ideia do que assinou. E é isso que a gente vai explicar para as pessoas, e quais são os problemas dessas tais 10 medidas contra a corrupção. Então é nesse ambiente extraordinariamente corrompido, que vem essas grandes propostas de mudança social. Eu tenho uma ideia diferente para isso, um pensamento completamente diferente. Essas pessoas não têm legitimidade para estar fazendo o que elas estão fazendo. De primeira, eu diria, o nosso Supremo Tribunal Federal, completamente desmoralizado, deveria promover a renúncia de todos os ministros. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se nós estivéssemos num país onde as pessoas tivessem a devida consciência do que está acontecendo, existiria uma pressão gigantesca, uma pressão popular, para que houvesse a renúncia de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, em minha opinião, nenhum deles é merecedor da minha confiança. Em função dos indícios dessa palhaçada que foi feita pelo doutor Celso de Mello, né, de inventar um artifício jurídico para manter o Renan, para pacificar as relações entre judiciário e executivo, quando diversos setores da imprensa comentaram que na realidade o que ocorreu foi uma barganha. Você aborda essa questão do Renan, dos crimes
de abuso de autoridade e a gente te dá esse outro lado aqui, ou seja, a gente te deixa no poder, entre outras coisas que foi ventilado na imprensa. Fora isso, nós temos, além dos diversos problemas do Supremo Tribunal Federal, nós temos um Congresso praticamente todo, né, vamos botar assim, envolvido em alguma lista de corrupção, em alguma lista ilícita. Nós temos membros de diversos poderes, nós temos diversos governadores envolvidos nesse escândalo. Nós temos a cúpula do governo federal envolvido, José Serra, o ex-ministro Gedel e tantos outros, Romero Jucá, tantos outros personagens envolvidos em diversos escândalos de corrupção. E o próprio presidente da República tem o nome citado quase que uma centena de vezes. Então, na minha humilde opinião, e claro, esse vídeo vai ter o quê? Umas 300 visualizações. Quem sou eu para querer fazer algum tipo de mobilização nacional? Nada. Mas, pelo menos, eu estou dando aqui a minha contribuição e dizendo o que eu penso. Acho que todos deveriam renunciar, inclusive juízes deveriam renunciar às funções que estão exercendo em Lava Jato. Essas forças-tarefas, Ministério Público, deveria haver uma renovação de todas as forças, porque todo o processo está corrompido. Você vê aquela palhaçada daquele PowerPoint do Dallagnol sobre o Lula, e não estou isentando o Lula, não, porque eu tenho determinadas concepções a respeito da conduta de Lula, mas acho que se você está no Estado Democrático de Direito, você tem que provar, e não fazer PowerPoint e dizer, provei, aqui, o PowerPoint está muito bonito, e não estava. Coisa de estagiário. Eu acho que nem denunciou o estagiário, porque foi o próprio Dallagnol que fez aquele PowerPoint. Estamos numa situação extraordinariamente complexa, onde a situação exige a renúncia de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, a situação exige a renúncia do presidente da República, a situação exige a renúncia de todos os integrantes do Congresso, a renúncia de prefeitos, de governadores. A única saída para esse país seriam eleições imediatas. Já estamos numa crise de credibilidade muito grande. E exatamente por conta disso, só tem corrupto lá por cima, é que os investidores internacionais não querem botar o dinheiro dele no Brasil. Porque Temer foi lá no Japão, vamos lá, o Japão traz dinheiro para a gente. Aí o Japão disse, peraí, você pega um juiz de primeira instância que quebra a economia e quebra os contratos com diversas empresas japonesas, e você quer que eu vá botar meu dinheiro ali? É esse o grande problema. É preciso, na realidade, um grande pacto nacional, mas não esse que o Jucá propôs por Machado, né, que era um acordão para envolver, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos, efetivamente, de um acordo lícito, honesto, onde cada um perceba a sua importância dentro dessa situação, e que é preciso que as instituições sejam imediatamente renovadas e que haja, sim, um controle da população bem mais severo. Bom, gente, essa é a minha opinião. Renúncia geral, claro. Quem sou eu? Mas, pelo menos, eu fiz a minha parte. No mais, valeu.